A Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga é um departamento sem fins lucrativos voltado à obra missionária. A SEMAD, além de cuidar dos missionários que estão no campo, também é responsável de preparar e formar novos missionários, seguindo o mandamento de Jesus Cristo a proclamar o Evangelho a toda a humanidade, a todas as nações. Somos chamados para multiplicar a visão sobre o reino de Deus, buscando cumprir o ID de Cristo. Servimos a igreja com preparação, envio, cuidados e sustento com o missionário, com o objetivo de alcançar os PNAs, povos não alcançados, tendo como base Marcos 16:15. A Secretaria existe desde 2005. Hoje, cerca de 18 famílias servem em 15 campos missionários, tanto no Brasil como no exterior. São famílias missionárias vivendo 100% da obra, ganhando almas para Jesus, construindo templos, batizando nas águas, realizando trabalhos sociais, distribuindo bíblias e remédios em zona de risco, e tudo isso com a sua ajuda. Nosso centro de treinamento em missões, localizado em Itatiba, São Paulo, tem preparado pessoas para levar o Evangelho em diferentes lugares, culturas de todo o mundo. A SEMAD tem trabalhado para conectar a igreja à realidade missionária, fazendo com que você conheça o que de fato acontece. Juntos podemos ir além. Ore, contribua e faça parte deste mandamento. Conheça muito mais em nosso site. Você vai amar missões. Existem diversas formas para fazer muito mais para o reino de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que até aqui tem nos dado sabedoria, força para estarmos diante da sua presença. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por mais uma live de conscientização missionária. Estamos aqui essa noite para falar de missão, para louvar ao Deus que tem nos impulsionado a fazer missão, que tem enviado homens e mulheres a falar da sua palavra, a contribuir para o reino, e o nome dele tem sido engrandecido e glorificado. Quero louvar a Deus pela vida da minha companheira de jornada, a minha esposa, que está aqui ao meu lado mais uma vez, em mais um culto online para louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já está conosco na noite deste dia. E hoje nós vamos falar de missão, trazer ao seu conhecimento o que é missão. Acabamos de ver um relato do que é a SEMAD, da nossa Secretaria de Missões, desde a sua existência, do seu nascimento, até o propósito da SEMAD. E nós que estamos aqui hoje, eu estou com a camisa da SEMAD. Opa, cadê aqui a camisa da SEMAD? Vestindo a camisa para dizer que nós somos uma igreja missionária. Você deve ser um missionário. Missionário não é só aquele que vai ao campo. Missionário também é aquele que contribui com o campo. Missionário também é aquele que ora pelo campo. A obra missionária, ela pode ser feita, é claro, de 3 formas. Indo. Se eu não vou, contribuindo. E se eu não contribuo, se eu não tenho condições de contribuir, eu oro para o campo missionário. Então que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que tem em seu coração missões. Nas nossas congregações aqui em Itapevi, no nosso setor, o primeiro domingo do mês acontecem cultos de conscientização missionária nas nossas congregações. Como nós ainda estamos impedidos de termos os nossos cultos presenciais, bem verdade é, e quero trazer aqui em primeira mão, ainda não há um posicionamento formal, mas agora, há poucas horas atrás, foi expedida por um dos ministros do FTS a liberdade de culto a toda religião, fazendo valer o que está na nossa Constituição. Nós vamos esperar o posicionamento formal
tanto do nosso ministério quanto das autoridades governamentais do nosso estado, mas hoje a Igreja do Senhor já pode glorificar a Deus, pois tivemos uma vitória no Superior Tribunal Federal, aonde um dos ministros julgaram ali um pedido que foi feito, e esta noite nós podemos dizer então que a igreja teve uma grande vitória da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas nós vamos glorificar ao Senhor essa noite falando de missões, glorificando a Deus pelas missões que têm sido feitas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, pela SEMAD, pelos nossos missionários. Como nosso irmão João Paulo já disse aí, são mais de 15 lugares onde nós temos missionários espalhados, missionários que têm falado de Jesus, missionário que tem glorificado o nome do Senhor. E nesta noite nós já vamos ouvir um dos nossos missionários que estava no campo. Eu quero dizer para você que a SEMAD, ela prepara os missionários que envia. Então nós não enviamos o missionário simplesmente por enviar. Há então um preparo. E hoje nós vamos testificar isso de uma família missionária que está na nossa base missionária em Itatiba, que foi apresentada agora há pouco aos irmãos, e que vai testificar as boas obras que Deus tem feito na vida deles, tem feito ali naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir esta família missionária que está ali na nossa base, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, missionário Glediano. A paz do Senhor, meus irmãos, missionária Ana Clécia. Aqui são os nossos filhos, a Kathleen e o Marley. Nós estamos felizes de estar aqui, nós estamos na base missionária. Eu queria aqui mandar a paz do Senhor ao pastor Maurício, ao pastor Daniel Chaga, ali do setor de Itapevi, dizer da nossa alegria e estar compartilhando com os irmãos um pouco da nossa experiência no campo missionário. Hoje nós estamos na base, já faz mais ou menos um mês que nós chegamos do campo missionário, e nós estamos ali no Pernambuco, né, onde nós passamos 2 anos e 2 meses e tivemos a oportunidade de viver um pouco a experiência do campo. A verdade, a gente já trabalhava ali no setor do Ceará, no campo missionário da Samaria ali no Ceará, nas congregações, mas quando a gente foi enviado para o Pernambuco, né, diretamente lá do campo, foi uma experiência nova, e nós podemos viver realmente uma experiência missionária, né, muito forte ali no campo, ali em Pernambuco, onde já vinha sendo desenvolvido um trabalho missionário, e nós demos continuidade, né, àquele trabalho que vinha sendo desenvolvido através de nossos missionários que estavam ali, e nós podemos acompanhar de perto a necessidade, a importância que a obra missionária tem, né, o poder de transformação que o Evangelho produz na vida das pessoas. E nós queremos aqui agradecer os irmãos, as orações, né, todo apoio que a igreja tem dado, porque quando você apoia, quando você ajuda, quando você ora, você está fazendo missões, né, no campo missionário junto com a família missionária, o missionário que está ali. Então nós queremos aqui agradecer, louvar a Deus pela vida de todos os nossos pastores, a pessoa do nosso pastor Josias, pastor Alcide, toda a mesa diretora, e dizer para você, continue orando, continue contribuindo, ajudando na obra missionária, porque existe povos ainda que precisa ser alcançado. Nós estamos aqui nesse período agora se preparando, se capacitando, buscando cada dia mais entender da palavra, para nós, quando nós chegarmos ao campo, nós podemos de fato e de verdade mostrar um Deus que renunciou muitas coisas, né, e que morreu na cruz do Calvário por nós, para que um dia nós tivéssemos direito à salvação. Amém? Fique todos na paz e que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles fazem mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos missionários que estão ali em treinamento na nossa base
missionária ali em Itatiba. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Josias Passos, o nosso secretário ministerial de missões. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Renato Gomes, que é o nosso coordenador local de missões. E eu quero aqui nesta noite, irmãos, fazer a leitura da palavra do Senhor juntamente com os irmãos, sabendo, meus amados irmãos, que Deus tem abençoado esse trabalho de missão. Nós aqui temos a oportunidade ao missionário para contar como é o trabalho de missão, porque hoje nós vamos louvar a Deus por missões. Nós vamos falar de um Deus que nos impulsiona a fazer missões. E cumprindo o chamado do Senhor, cumprindo o ID do Senhor, nós vamos ganhando almas para que naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, irmãos, o inferno esteja saqueado e o céu venha lograr em glória pela grande multidão que subirá para louvar o nome do Senhor em toda a eternidade. Então, nós vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino da harpa. Minha companheira aqui de jornada estará louvando ao Senhor, e logo após nós faremos a leitura da palavra do Senhor nesta noite, glorificando a um Deus que nos impulsiona a fazer missões. Que nesta noite o seu coração também seja impulsionado, seja conectado à obra missionária, para a glória do nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o número 127. Condiz muito com o tema de missões. Então vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando, aleluia. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o teu Senhor. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, não é verdade? Sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Olha só. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Aleluia. E Jesus os saudará. Bem-vindos. Esta glória eu e você espera alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia. Toca com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa irmã missionária Lisbiane, em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesta live de conscientização missionária. Estamos aqui hoje para falar de missão, para falar de um Deus que nos impulsiona a fazer missão e sabemos que é cumprir a ordenança do Senhor, estarmos envolvidos com uma obra missionária. Eu quero fazer a leitura com os irmãos aqui, no texto que está em Atos de capítulo 5. Atos de capítulo 5. Glória a Deus. Peguem as suas Bíblias aí. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco, aqui já louvando a Deus nesta live de conscientização, este culto de conscientização missionária. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Atos de capítulo 5. Glória a Deus. A partir do verso de número 9, que diz assim, Atos de capítulo 5, a partir do verso de número 9. Todos os irmãos encontraram aí? Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertais sem tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando jovens, acharam na porta e sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito
os quais todos eram curados. Amém? Irmãos, Deus se responsabiliza por missão. Deus, ele tem pressa que façamos missão. Deus, então, na pessoa de Jesus Cristo, comissiona os discípulos e envia eles para o campo missionário, porque este era o campo missionário. Aqui era a igreja primitiva. E veja que no nome de Jesus, aquele que enviou, esses discípulos foram, pregaram ousadamente, puderam falar de forma ousada. Aqueles que tentavam mentir, enganar, ludibriar, nesta igreja eles não tinham espaço, porque Deus que comissionou a obra missionária, Deus também estava cuidando da obra missionária, a fim de que aqueles que tentassem perverter a igreja, como foi Ananias e a sua esposa Safira, foram mortos à frente de todos, a fim de causar temor a todos. Que obra é esta? Eles mentiram e foram mortos. A Bíblia então vai dizer que vendo aquilo, o povo ficou atemorizado. E a Bíblia diz então que os sinais e prodígios aconteciam, eram feitos no povo por meio dos apóstolos. O Senhor enviou, o Senhor capacitou e o Senhor se responsabilizou. Pedro falava e acontecia. A sombra do Pedro, segundo está escrito nesse texto, tamanha era a necessidade do povo corrente, que a sombra do Pedro, isso não é doutrina, isso é um caso específico. Deus encontra um povo necessitado, um povo que está vivendo em extrema miséria, miséria espiritual, miséria também no campo da saúde, e Deus então vai confiar aquele povo, Deus então vai enviar aquele povo, homens comissionados por ele, para poder levar a paz que excede todo o entendimento, para poder levar o conhecimento da verdade que salva a alma. Assim são os nossos missionários, homens que chegam em vilarejos, homens que chegam num povoado mais longínquo, e lá levam a palavra de Deus, uma palavra que liberta eles primeiro das agarras do maligno, do adversário, que tenta usurpar a nossa alma da eternidade. Por fim, também entra com providência na vida cotidiana, no campo sentimental, no campo financeiro, sim, porque Deus ele cuida. E a Bíblia vai dizer que aqui esse povo estava vivendo uma miséria no campo da saúde, campo sanitário, vivia em miséria, a fim de que, quando eles ouviram falar que aqueles ditos cristãos, e Pedro estava ali falando no nome de Cristo, e todos que chegavam ali eram curados, e que até a sombra do Pedro por onde passava curava, a Bíblia vai dizer que até nas cidades circunvizinhas vinham, porque aonde há a luz de Jesus, irmãos, aonde a luz de Jesus está, o pecador é atraído. Aleluia. O pecador é atraído. Oh, glória. E nós precisamos entender que muitas vezes nós não conseguimos ir ao campo missionário. Nós não temos a vocação, não temos o chamado, não temos a coragem, a disponibilidade. Mas aqueles que vão no nome de Jesus e vão também nos representar. Eles são a coragem que nos falta, eles são os nossos pés que não vão, eles são as nossas mãos que não fazem. E nós precisamos entender que enquanto Ele está lá, eu preciso estar daqui suportando, ajudando, contribuindo com eles que estão no campo. Nós vamos ver, neste momento, a incursão missionária que aconteceu a semana retrasada no Amazonas. Nós vamos ver como é carente aquela obra. Nós vamos ver como os nossos irmãos necessitam de ajuda, como eles se alegram quando os irmãos chegam lá, como os missionários que lá estão se alegram em receber ajuda. E isso só é possível porque você está contribuindo, você está orando, Deus está cooperando, pois esta obra é de Deus. Nós vamos então agora assistir um vídeo que vai contar um pouco do relato do que foi esta incursão missionária no Amazonas. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram lá.
irmão Josias, nosso irmão pastor Marcos Ladeia, da igreja de Itatiba, o nosso irmão coordenador setorial de missões, nosso irmão evangelista Renato, Aleluia. que esteve lá também nessa incursão missionária. E os nossos irmãos vão nos contar um pouco, vão falar um pouco de como foi esta incursão missionária lá no Amazonas. Acompanhe conosco esta bela matéria de como foi a incursão missionária dos nossos irmãos ali no Amazonas, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos aqui, pessoal descendo aqui para o primeiro trabalho aqui no Rio. Tá aí o irmão Wellington, tá aí o irmão Wilson, tá ali o Douglas, tá ali o pastor Wilson, pode ir passando. Ali o pastor Ladeia, o William, Renato. Aí, gente, vamos para a beira do rio. Primeiro trabalho. E aí, pastor, fala aí alguma coisa aí, ó. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos indo para a comunidade ribeirinha São Francisco, no Lago Tefé, Rio Solimões, estamos felizes, vamos lá levar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e acredito que o Senhor está aí na nossa frente, nos dando vitória. Amém. Vamos agora, ó, estamos aqui já indo na direção da embarcação. E estamos aí na expectativa de que tudo vai dar certo. Não esqueçam de, em todo o tempo, meus irmãos, orar por nós, deixar que a missão tome conta do teu coração também, para que a obra missionária ganhe cada vez mais força e seja uma vertente de bênçãos para toda a nossa igreja de Itatiba e também do Ministério do Ipiranga. Que Deus abençoe. Vou mostrar aqui, o Josias está ali, ó, dando suporte. Isso, vocês estão vendo? Fala aí, Josias. Ô, meus irmãos, estamos aqui um pouquinho já acostumados com o irmão Pedro, né? Aí desamarrar o barco, dar umas coisas aqui. Eita. Ó, coordenador de missões. Agora a aventura começa de verdade. Agora é o vento na cara, agora é o perigo real no tempo. Se largaram tudo para trás. Eu vejo aqui o sofrimento deles, a luta deles. O Pedro às vezes me liga: Josias, eu quero ir em outra comunidade. Eu falo: Pedro, não dá. O dinheiro é curto, não tem obreiro, e o mundo precisando de Jesus, as comunidades aqui precisando de obreiros. E eu quero que vocês levem esse sentimento da necessidade, não somente muitas das vezes, de fazer uma oferta, pastor. Porque eu costumo dizer assim: poderia alguém me dar aqui uma caixa com $1 milhão, e do lado da caixa de $1 milhão alguém colocar um casal, dizendo assim: ó, esse casal que está pronto para o campo missionário, o que você quer, o casal ou a caixa de $1 milhão? Eu não titubearia, eu imediatamente queria o casal, porque o dinheiro não fala. É necessário? É. Precisa? É. A necessidade do dinheiro, sem dinheiro nós não estaríamos aqui.
Mas também se o casal não dissesse, eis-me aqui, envia-me a mim, nós também não estaríamos aqui, né, pastor? Então eu quero aproveitar e pedir o apoio, principalmente do pastor Marcos Ladeia, na incentivação de descobrirmos talentos para ser enviado para o campo missionário. A Semad tem uma base. Está aqui o Emerson, o Aluane, o Pedro e a Simone. São 2 casais que passaram 1 ano na Semad. Então, eu quero oportunidade, não tem oportunidade maior para nós pedirmos esse apoio. Testemunho da Semad, de que a Semad não está brincando, que a Semad cuida dos missionários, como vocês estão vendo, mas que a gente precisa, nós precisamos desse apoio para que outros jovens se doem a essa obra missionária. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos puderam ver aí um pouquinho, irmãos, da nossa incursão missionária ali no Amazonas. Uma bênção. É claro que esses são pequenos flashes daquilo que aconteceu ali durante os dias que os nossos irmãos estiveram ali visitando as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Mas o que nos importa dizer, irmãos, é que os nossos missionários, eles trabalham de verdade. Os nossos missionários estão ali, mas estão trabalhando de verdade. E quando os irmãos vão até lá, ao campo missionário, dar esse apoio, é um alento ao coração do missionário. Nós podemos ver o nosso irmão Josias declarando que o missionário que lá está, o missionário Pedro, às vezes liga dizendo: pastor, eu quero adentrar ainda mais o campo, eu quero abrir novas frentes. Mas o irmão Josias sabe que as forças do missionário são limitadas e que avançar muitas frentes pode colocar todo o trabalho a perder. Então limita o missionário ao recurso que se tem. E nós precisamos, irmãos, entender que Jesus nos chamou para esta obra. Há alguns que estão aqui nessa live conosco e talvez tenham um chamado para ir ao campo. E se você tem um chamado, se essa chama arde no seu coração, não tema, meu irmão, porque o Deus que comissiona você a fazer missão, Ele também é o Deus que vai cuidar você no campo missionário. É o Deus que vai trabalhar na sua vida em grandes coisas no campo missionário. E nós podemos ver testemunho dos nossos missionários. Você pode acessar www.semad.com.br, o site da nossa Secretaria de Missão, e você vai ver quantos relatos dos nossos missionários aqui no Brasil e fora do Brasil. Missionários nossos que estão no Peru, como a missionária Rosângela, que está lá em Burkina Faso, que está fazendo a obra do Senhor e tem milagres de Deus, cuidado de Deus. Por isso, meu irmão, não tema. Você que está aí e tem um chamado missionário, o Senhor vai cuidar de você no campo.
Pastor, eu queria ter esse chamado, mas eu não tenho. Então contribua com uma alegria. Seja você o mantenedor deste campo. Saiba que a alma que está lá em Burkina Faso sendo salva é porque Deus tem te usado como canal de bênção, mandando quem pode e ajudando quem consegue contribuir. Muitas vezes, o missionário que está lá, ele não seria um bom contribuidor por não ter condição. Então Deus enviou ele para lá. Talvez você lá não seria também um bom ganhador de almas. Então Deus te manteve aqui para contribuir. E assim a obra do Senhor vai sendo feita em nome de Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco essa noite. Nosso pastor João Rocha, terceira pessoa do nosso setor, juntamente com a missionária Elda, que é a segunda coordenadora da UFAD. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nosso pastor Daniel, nosso pastor setorial, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Nazaré, que é a primeira coordenadora da nossa UFAD missionária Nazaré, juntamente com o pastor Daniel. Alegria que os irmãos estejam aqui conosco nesta live de conscientização missionária. Falar de missão, trazer o envolvimento da igreja à missão. Nossa irmã Lídia, irmã Ana Clécia, que Deus abençoe, missionária Ana Clécia, que acabamos de ver aqui no vídeo, está lá na nossa base missionária. Que Deus abençoe ela e o seu esposo e toda a sua maravilhosa família. Que Deus abençoe a nossa irmã Esther Rodrigues, nossa irmã, glória a Deus, Vera Lúcia. Que Deus abençoe a irmã Rosilene. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite. Nós, neste momento, passaremos a ouvir uma saudação pelo nosso irmão evangelista Renato, que é o nosso coordenador local de missões aqui no nosso setor. Nós ouviremos o nosso irmão Renato falar de Jesus e logo após, irmãos, nós louvaremos ao Senhor para contribuir numa obra missionária. Eu quero aqui externar a minha gratidão a todos os irmãos que têm contribuído. O nosso irmão Renato também certamente irá agradecer aos irmãos em sua oportunidade, porque até aqui nós temos visto um setor fiel, irmãos fiel com missão. Mas eu digo sempre, irmãos, que missão ninguém faz tudo e nós sempre podemos fazer mais. Quem faz não fez tudo. Os nossos irmãos estão lá no Amazonas, estão numa parte do Amazonas, mas imagine o tamanho do Amazonas. Eles não fizeram tudo que tem que ser feito, mas certamente com a força que eles têm, eles estão buscando fazer o melhor que pode. Então eu digo sempre que missão ninguém faz tudo e eu sempre posso fazer mais. Viram lá o missionário Pedro querendo avançar para outra aldeia, para outro lugarejo, querendo levar a palavra do Senhor? Assim deve ser o nosso desejo. Se hoje eu fiz algo por missão, amanhã eu vou fazer mais. A palavra de Deus diz que Pedro, na sua primeira pregação, quase 5.000 almas se convertem. Depois da segunda, quase 3.000 almas. E em poucas pregações, a igreja já tinha mais de 8.000 almas salvas. Nós nunca podemos parar nas primeiras quase 5.000. Nunca podemos nos conformar nas primeiras quase 3.000. Porque Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para fazer no campo missionário. Nosso irmão coordenador, evangelista Renato Gomes, com a palavra neste momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Maurício, estou aqui passando também nessa live abençoada, essa transmissão sobre o trabalho missionário. Eu quero saudar todo o setor, todos os nossos irmãos daqui do setor de Itapevi e todos aqueles que estão sintonizados na gente neste momento. Quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui minha saudação e dizer a você que a obra missionária é carente da vossa contribuição e das vossas orações. Os nossos missionários estão no campo, trabalhando, levando o evangelho, orando pelas famílias necessitadas, enquanto nós estamos aqui na retaguarda, lançando a nossa semente, a nossa contribuição e orando por eles. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos os irmãos que têm apoiado o trabalho missionário, você que tem ofertado, que tem contribuído, que tem orado, que tem apoiado. Eu deixo meus agradecimentos, deixo a minha gratidão a todos vocês. E para não ficar como de costume, não é, pastor Maurício? Eu quero
deixar aqui um versículo da palavra de Deus, versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Então não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder, ela reflete-nos um grande movimento, uma grande transformação, uma grande mudança. O Evangelho causa isso nas vidas, nas culturas, na sociedade. O Evangelho por si só, ele faz uma transformação na vida das pessoas. Então Paulo disse: eu não me envergonho, porque se você quer ser salvo, é através do Evangelho. Se você quer conhecer a Deus, é através do Evangelho. Se você quer chegar a um local onde nós costumamos ver muitos em cortejo fúnebre, algumas pessoas chegam: olha, prepara para mim um lugar bom lá. Meu amigo, esse camarada, essa pessoa que já partiu não consegue arrumar um lugar bom em lugar nenhum. O lugar bom está registrado dentro da palavra de Deus. Jesus disse: vou para o meu Pai e voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o lugar bom, na casa de meu Pai. E só através do Evangelho nós conseguimos isso. Que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Maurício mais uma vez. Deus abençoe o setor. Deus abençoe o pastor Daniel. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Continue orando por nós. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso irmão evangelista Renato Gomes. O irmão tem feito um excelente trabalho aqui em nosso setor, junto à pasta de missões, trabalhando com galhardia, trabalhando com força, com coragem, e Deus tem nos abençoado. Daqui a pouquinho nós vamos estar passando aos irmãos alguns projetos que a pasta de missão estará fazendo em nosso setor, a fim de fazer missão. Missão nós não fazemos apenas fora. Tem a missão transcultural, que nós fazemos além da nossa cultura, mas tem a missão cultural, melhor dizendo. E por que não também dizer que temos a missão doméstica, aquela que temos que fazer na nossa casa, no nosso bairro, no nosso lugar. Então, a SEMAD, a pasta da SEMAD no nosso setor de Itapevi não está desavisada nem em fazer a missão transcultural, ajudando os nossos irmãos no lugar mais longínquo, nem em fazer a missão cultural, como os irmãos fizeram agora no nosso Brasil, mas também fazer a missão doméstica, ajudando aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão ao nosso lado. E já já os irmãos verão aí o projeto que nós estaremos lançando na pasta de missão para ajudar, para fazer missão, que você possa ter alegria, que você possa ter orgulho da igreja que você serve a Deus e dizer: a minha igreja tem propósito, a minha igreja realmente cumpre as sagradas escrituras no que tange ao amor, no que tange ao cuidado, no que tange à obra. E eu tenho alegria de dizer isso também do nosso setor, do nosso ministério. Nós vamos louvar neste momento ao Senhor. Irmã Isbiane estará louvando e nós vamos contribuir. Amanhã, em todas as nossas congregações, acontece o culto de missão, ou aconteceria no culto de missão se estivéssemos em pleno funcionamento. Mas as ofertas que são arrecadadas neste culto, tradicionalmente, toda a oferta do primeiro domingo do mês, ela vai para o campo missionário. A oferta que você coloca ali na salva, ela é separada e é enviada para a SEMAD. E ali os nossos irmãos fazem a melhor aplicação desta oferta. Mas amanhã nós não teremos culto presencial, apesar de, como já disse no início da nossa transmissão, que hoje o STF transmitiu uma vitória grande para a igreja. Um dos ministros votou um pedido que ali estava para que as igrejas possam ter liberdade
para realizar os seus trabalhos presenciais. Estamos aguardando então as autoridades governamentais, o posicionamento ministerial da nossa diretoria, mas até onde nós temos então até a segunda ordem, amanhã nós teremos culto presencial. Mas você que tem o coração em missão, você pode então louvar ao Senhor, você pode falar de Jesus, você pode glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Então nós vamos neste momento contribuir, aí você do seu lar mesmo. Se amanhã, porventura, recebermos a liberação do nosso ministério dizendo, olha, teremos culto presencial, louvado seja Deus, você vai ofertar direto na salva. Mas se porventura ainda não tivermos essa liberação, pelo curto espaço de tempo para organizar a nossa volta, então você vai guardar essa oferta. E no primeiro culto que nós tivermos presencial, você vai dizer, olha, essa é a minha oferta para a missão. Eu sou de missão, eu sou missionário, e quero contribuir para a obra missionária. Enquanto a nossa irmã Lisbiane louva o Senhor, você vai separar a sua oferta. Aleluia. E você vai orar pelos missionários que estão no campo, pedindo a Deus que esta oferta que você está separando possa ser de manutenção aos servos do Senhor que estão no campo, em nome de Jesus. Amém? A nossa missionária Lisbiane irá louvar ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Bateram em minha porta e eu fui atender. Era um menino que já veio pedindo, moça, eu quero comer. Perguntei sua história, sua casa, onde mora, onde estuda você. Moça, eu moro na rua, só o sol e a lua é quem sempre vem me ver. Moça, eu passo mal, minha cama é um jornal, acredite você. Minha mãe me esqueceu, o meu pai já morreu, é o que eu ouço alguém dizer. Menino chorão, pede um pedaço de pão e ninguém me dá. Se o sinal tá fechado, ele pede um trocado. Alguém diz vai trabalhar, mas Deus está olhando o menino chorando, sozinho a penar. Graças a Deus que temos um Deus que olha por todas as nossas crianças. Depois de conversar, eu tentei lhe explicar que Jesus é amor. Ele foi humilhado e também desprezado, mesmo assim perdoou. E enquanto comia, o menino sorria com seu olhar de amor. Disse: agora eu vou embora, pois eu sei que nessa
Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Que nós possamos fazer missões, irmãos. E certamente aqueles que estão necessitados, famintos, quer seja de espírito ou quer seja no corpo, seja alimentado. Pensando nisso, na fome que está assolando a sociedade, a partir da próxima semana, nosso irmão evangelista Renato nos trouxe uma demanda, uma necessidade que está sendo encontrada aqui no nosso setor, no campo missionário, onde nós estamos fazendo os evangelismos drive-thru. Porém, quando nós chegamos ali, encontramos muitas famílias necessitadas, abaixo da linha da pobreza, e muitas vezes nos pede uma cesta básica, nos pede pão, e nós não temos como socorrer. É bem verdade que o nosso departamento de ação social, Deus tem sustentado, mas só tem, irmãos, nós temos conseguido com muito êxito ajudar os domésticos da fé, mas nós sabemos que não são só os crentes, não são só aqueles que são da igreja que têm fome. Nós, como servo de Deus, precisamos estender as mãos e alimentar aquele que tem fome, é claro, de acordo com as nossas possibilidades. Sendo assim, a partir então da próxima semana, nós estamos iniciando, irmãos, uma campanha, um trabalho de arrecadação de alimentos. A nossa igreja passará a ser um ponto de arrecadação de alimento. Toda quarta e toda sexta-feira nós estaremos na igreja das 19h30 às 20h30. Claro, isso no período que nós estamos sem os cultos presenciais. Quando estivermos novamente com os cultos presenciais, horário de culto, arrecadando alimentos. Esses alimentos serão todos destinados para a Secretaria de Missão, que estará montando mini cestas básicas, para quando for evangelizar, estar guarnecido para ajudar aquelas famílias mais necessitadas, aquelas que estão perecendo. Nós sabemos que a fome tem assolado, temos acompanhado aí os noticiários, sabendo que a fome tem assolado a sociedade. Então, a partir da próxima quarta-feira, a nossa igreja, a nossa subsede, passa a ser um ponto de arrecadação. Aqui está, desse lado de cá, passa a ser um ponto de arrecadação de alimentos. Independente da nossa assistência social, você que pode, você vai trazer o mantimento. É claro que isso é voluntário, uma obra voluntária, e você sabe que você vai estar alimentando a uma família faminta, aquele que não tem emprego, aquele que está em desalento e que vai ser socorrido. Como é bom saber que a nossa igreja também está imbuída em ajudar a sociedade. Quando você vê essas grandes campanhas de dizer, olha, estamos ajudando, estamos arrecadando, você pode dizer, eu e a minha igreja também estamos. Deus tem nos dado provisão e nós também temos sido um braço social ajudando os necessitados. Então, a partir de quarta-feira, todas as quartas e sextas, a nossa igreja passa a ser um ponto de arrecadação de alimentos. E não só de crentes, não. Quem trouxer, nós vamos receber, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos de missão, da Secretaria de Missão, estarão imbuídos de separar, de segregar, de organizar todo esse alimento que nós iremos arrecadar e também de tratar da distribuição desses alimentos. Quem sabe, irmãos, nós podemos dizer, lá na frente, nós conseguimos distribuir 1 tonelada de alimentos. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós estamos imbuídos em ajudar e que o seu coração também esteja pronto em contribuir para esta boa obra da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu recebi aqui uma notícia memorável e eu já quero me adiantar aqui, já passaremos a palavra do Senhor, já oraremos. Nosso pastor Marcos Ladeia, pastor setorial em Itatiba, estará entregando a palavra nessa noite aos nossos corações, mas eu já quero me adiantar aqui pela notícia maravilhosa, confirmação do nosso pastor Daniel, nosso pastor setorial em Itapevi e terceiro vice-presidente do nosso ministério no Ipiranga, a qual nós temos a honra de ser pastoreado neste tempo presente. Nosso pastor acaba de nos confirmar que os trabalhos presenciais
retornarão ao normal amanhã. Glória, Então amanhã aleluia. teremos cultos presenciais normalmente. Glória a Então Deus. aquele culto que seria na sua congregação online, já estamos aqui então de antemão, já passando essa notícia aos irmãos, de que o culto será presencial em nome de Jesus Cristo. Nós posteriormente passaremos então uma nota a todas as congregações, avisando isso para quem não estiver aqui via Facebook conosco, mas a notícia é memorável, é uma notícia em que nós nos alegramos. É claro, há as restrições, ocupação com limitação, não pode ter mais do que 30% da ocupação, álcool em gel, uso de máscara, todos aqueles cuidados que nós já conhecemos e temos procurado cumprir. Mas a partir de amanhã então às 18h30 no Parque Itamaraty, nas congregações, cada um ao seu horário, culto presencial para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo e posteriormente passaremos a ouvir a boa palavra do Senhor, que será ministrada pelo nosso pastor Marcos Ladeia, pastor que é pastor setorial no nosso setor em Itatiba. Nós vamos então orar neste momento, apresentar aqui alguns pedidos de oração. Nossa irmã Célia pede oração pelo seu sogro José e pelo seu pai, em nome de Jesus Cristo, Afonso e todos os irmãos que estão aqui pedindo oração. Nós vamos orar neste momento em nome de Jesus Cristo. Eu peço a você que neste momento também apresente os missionários, apresente os coordenadores de missão, apresente os promotores de missão. Primeiro, para que Deus guarde eles e para que Deus a cada dia desperte eles mais e mais na obra missionária, que o coração deles pulse mais e mais, porque quem faz missão, eu volto a dizer, nunca faz demais, nunca fez tudo. Quem faz missão sempre precisa fazer mais. Eu faço missão, você faz missão, os missionários fazem missão, coordenador de missão faz missão, promotor de missão faz missão, todos nós fazemos missão, então todos nós temos que fazer um pouquinho mais. Então vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, pelos necessitados e por todo o campo missionário, em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai eterno, pela vida de cada um dos teus servos e das tuas servas. Apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, a necessidade de cada um, ó Senhor da glória, que está, meu Deus querido, necessitado, ó Pai eterno, de um milagre, de uma cura. Senhor, o nosso irmão José, que está lá no Pernambuco, o nosso irmão Afonso, nós oramos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela nossa irmã Nara, que está hospitalizada, oramos ao Senhor pela Edileuza, oramos ao Senhor, ó Deus querido, Pai eterno, Deus santo, por todos quantos mais, Senhor, estiverem, meu Deus, necessitados neste momento. Nós apresentamos ao Senhor o campo missionário, apresentamos ao Senhor a vida do nosso irmão, Senhor, evangelista Josias Passos, Senhor, meu Deus querido, apresentamos em tuas mãos, ó Deus, toda a SEMAD, Senhor, os missionários, apresentamos em tuas mãos a vida do nosso irmão Renato, dos promotores de missão, ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuar fazendo a obra missionária, quer seja indo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ou Pai eterno, ou contribuindo, orando para a obra missionária. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os teus servos e as tuas servas, ó Pai eterno, para a glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos, e certo de que o Senhor nos ouve, ó Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Neste momento nós passaremos a ouvir a boa palavra do Senhor, ministrada pelo nosso irmão pastor Marcos Ladeia, em nome de Jesus. Meus amigos e irmãos da cidade de Itapevi, a paz do Senhor ao pastor Daniel Chagas, nosso terceiro vice-presidente e pastor setorial
aí na Igreja Assembleia de Deus Ipiranga, em Itapevi. Que Deus abençoe. Eu quero agradecê-lo, pastor Daniel, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando aos irmãos aí em Itapevi, nesse trabalho, nessa transmissão. Muito obrigado por tudo. Eu sou seu filho, o senhor sabe disso. O senhor passou os anos de 2005 e 2006 pastoreando o setor de Três Lagoas, onde eu tive o privilégio de conhecê-lo e ser profundamente abençoado através da tua vida e também da vida da irmã Nazaré. Então, eu sou muito grato. O senhor sabe que se hoje eu sou pastor, foi porque o senhor me indicou, e além de me indicar, o senhor lutou bravamente para que a minha consagração pudesse seguir adiante. E eu sei disso e nunca me esquecerei de tudo que o senhor já fez por mim. Que Deus abençoe, tá? E os irmãos de Itapevi, aproveite aí o máximo que vocês puderem da bênção desse pastor, que é grandiosa. Também o pastor Maurício, nosso amigo de longa data, muito obrigado. Agradeço também ao pastor Renato Gomes. Muito obrigado por tudo, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, participando desse trabalho. Vamos lá. 2 de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, é a palavra que eu tenho para vocês e para toda a igreja, que diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Vamos lá. Primeiro tópico que eu preciso dizer da urgência da obra missionária, o que torna a obra missionária premente, um trabalho de primeira ordem, na agenda da igreja, o que torna o trabalho missionário um trabalho de extrema urgência, que apela para a nossa diligência, nosso esforço, para nosso empreendimento máximo. Primeiro é sabermos que Jesus está voltando. Saber que Jesus está voltando nos eleva as nossas consciências diante da responsabilidade de levarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus precisa ser levada porque Jesus está voltando. Os ponteiros do relógio profético apontam sobre a volta de Jesus, e a volta de Jesus é uma realidade que está estampada diante de todos nós. É inequívoco o cenário, o ambiente em que nós estamos vivendo, o contexto, a conjuntura dos acontecimentos, o contexto em que nós estamos vivendo, ele por si, ele fala, por si, ele é uma demonstração de que Jesus está voltando, porque a indicação da volta de Jesus, ela está amarrada aos sinais proféticos, e os sinais proféticos, todos eles não apontam mais, eles gritam, eles clamam diante de nós e nos demonstram com clareza inequívoca que Jesus está à porta. Somente aqueles que estão cochilando, somente aqueles que estão adormecidos, somente aqueles que estão anestesiados, letárgicos pelo pecado, pela indolência, pela negligência, pela imprudência, que são incapazes de perceber essa realidade, ou se percebem a realidade, não conseguem reagir. Então, como que nós iremos reagir diante do fato
inequívoco da volta de Jesus, que é apresentado pelo cenário em que nós estamos vivendo, pelo último cenário de uma crise mundial sem precedente. O mundo clama, o mundo sofre, o mundo agoniza, o mundo está eivado de tristeza, o mundo está deprimente, esquisito, há uma insegurança de toda a ordem que paira sobre todo mundo. E agora tudo isso, na verdade, para nós, a Igreja de Deus, não é nenhuma surpresa. Na verdade, é a realidade de que Jesus está voltando e precisamos estar alerta mais do que nunca. E o que nós devemos fazer? Prega a palavra. Prega a palavra. Não é hora mais de falatório, não é hora mais de opiniões, não é hora mais de narrativas, não é hora mais de comprometermos o nosso discurso, a nossa proclamação com frivolidades, com superficialidades evangélicas, com besteróis que muitos andam dizendo por aí. O último deles nós vimos aí o profeta do dia 30 de março, que profetizou, que anunciou uma profecia treslocada, antibíblica, e que ainda em tempo antes de chegar o dia 30, eu já denunciava no ensino da escola dominical, que inclusive está gravado na nossa página do Facebook da ADI Itatiba. Eu já denunciava esse falso profeta. Por quê? Porque é hora não de ficarmos com palavrório, não é hora de ficarmos com verborreia evangélica, é hora de nos atermos à palavra. É o que Paulo está instruindo o jovem discípulo Timóteo. É o seguinte: prega a palavra, nada mais que a palavra, tão somente a palavra, exclusivamente a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder para mudar o homem. A palavra tem poder para trazer a revelação de Deus e iluminar a mente humana, o coração humano, para que ele possa ser alcançado pela graça de Deus. É a palavra que salva, é a palavra que cura. O que a gente vê aí, uma crise no meio evangélico, porque as pessoas se distanciaram da palavra. Antes a gente dizia assim: olha, procura uma igreja mais perto da tua casa. Hoje já não pode dizer mais assim. Hoje nós temos que dizer: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. É o que a gente tem que dizer. Prega a palavra. Agora, quando você começar a pregar a palavra, você não vai encontrar um terreno fácil, porque antes da palavra chegar, da boa semente chegar na boa terra, lá na parábola do Senhor Jesus, na parábola do reino, capítulo 13 de São Mateus, nós vamos ver o que nós encontraremos. A palavra encontrou o caminho dos viandantes, por onde os homens pisavam. Olha só, por onde os homens pisavam, homens que pisam na palavra. Encontrou o quê? Encontrou espinhos, encontrou pedregulho, encontrou solos que não produziram e não fertilizaram, até por fim encontrar o solo fértil, no qual produziu 30, 60 e 100 por 1. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. Tem coisas lá em Eclesiastes, estabelece um princípio de estações de tempo em que as coisas se tornam mais propícias. É tempo de se ajuntar e é tempo de afastar. Não é assim que diz lá? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas no que tange a pregação da palavra, nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas ele está dizendo insta, ou seja, quando nós estivermos pregando a palavra em fora de tempo, nós deveremos pregar a palavra com perseverança, com determinação, com fibra, com garra. Por quê? Porque muitas vezes não quererão ouvir a palavra, muitas vezes não quererão aceitar a palavra, muitas vezes não quererão absorver a palavra. Mas a ordem é: Jesus está voltando para julgar os vivos e os mortos, e mais do que nunca se requer que se pregue a
palavra de Deus. É isso que nós temos aqui diante de nós. Então vamos lá, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Admoesta, a palavra serve para admoestar. O que é a palavra admoestar? Palavra admoestar é repreender com brandura. Não é para usar a palavra como porrete, não é para usar a palavra para ferir, não é para usar a palavra para matar, é para admoestar, meu irmão. Louvado seja Deus. Tem gente que quer usar a palavra como se fosse aquelas clavas lá dos homens das cavernas, com brutalidade, com desabafo. Não, para admoestar, repreender com brandura, chama a pessoa, orienta. A palavra serve para admoestar, para exortar, repreenda, exorta. Primeiro admoesta, depois exorta, anima, levanta a moral. A palavra serve para produzir gás, para produzir energia, para produzir ânimo. A palavra exortar significa animar. E depois, com toda longanimidade. Longanimidade é o ânimo longo, ou seja, precisa ter um ânimo para fazer isso. Por quê? Porque nem sempre os resultados são imediatos, nem sempre os resultados são de curto prazo. Às vezes você gasta tempo ministrando, doutrinando, discipulando, trabalhando através da palavra. Requer tempo. Não adianta nós queremos acelerar o processo. Precisamos ir fazer com longo ânimo. Com ânimo longo, com ânimo contínuo, com ânimo perseverante, que nós conseguiremos cumprir o êxito de conduzir as pessoas ao céu e gerar a consciência de Deus na vida dessas pessoas e da sua doutrina. Com longanimidade ensino, de maneira pedagógica, de maneira professoral. Ensina a palavra. Você vai ver que vale a pena ensinar. É um investimento de longo prazo e que vale a pena. Os melhores investimentos que as empresas, governos podem fazer, e até investimentos pessoais, não são investimentos de curto prazo. Investimentos de curto prazo, eles são temporais, mas investe, por exemplo, numa casa própria para você ver o que acontece. Você faz um investimento e ao longo do tempo você vê o quão aquilo valoriza. Depois, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, olha só, ensina com admoesta, exorta, de maneira longânima e ensina a palavra de Deus. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina. Elas não vai ter mais aderência à sã doutrina. Por quê? Por causa das falsas, da falsa palavra. Porque os tempos últimos, eles são caracterizados por falsos mestres. Os tempos últimos, eles são caracterizados pela proliferação das falsas profecias, das heresias, dos falsos ensinos, dos embusteiros, dos mercantilistas da fé, dos profissionais, dos cambistas do templo. E essa gente vai aumentar demais nos últimos tempos. Na confusão de informações, as pessoas não saberão mais para que lado elas se dirigirão. Então, por isso que nós temos que fazer um investimento de longo prazo, porque quando chegar a heresia, as pessoas já estarão vacinadas, estarão imunizadas espiritualmente contra elas. E assim, a palavra de Deus termina dizendo: "Se tu sóbrio, sofre as aflições". Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, sofre as aflições e cumpre a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério e Deus irá te abençoar para a glória do teu santo nome. E assim eu deixo os meus agradecimentos, deixo o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado, a paz do Senhor, e que essa palavra sirva de enlevo espiritual para cada um de vocês, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço, pastor Daniel e toda a sua equipe. Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe pastor Marcos Ladeia
e todo o setor de Itatiba, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos chegando, irmãos, ao final dessa live de conscientização missionária. O nosso objetivo aqui é chamar a sua atenção para a obra missionária, é despertar em você o coração missionário. Nós precisamos urgentemente fazer missão. Assim como os nossos irmãos estão lá na base sendo preparados para fazer missão fora do nosso estado, assim como os nossos irmãos estão fora do país fazendo missão, nós precisamos também fazer missão no nosso bairro. Quantas pessoas estão ao seu lado, seus vizinhos, conhecidos que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados dos caminhos do Senhor? Quantos, porventura, você conhece que precisam ter conhecimento da poderosa palavra do Senhor? E o Senhor conta com a sua igreja, conta comigo e conta com você para que nós possamos fazer missão. Por isso, eu quero deixar aqui a você o convite para que no próximo dia 11 do 4 às 11 horas e 30 minutos, você possa participar de mais um evangelismo setorial. Está aqui o aviso do nosso evangelismo setorial, carreata evangelística. Nós não estávamos podendo fazer evangelismo como somos acostumados a fazer, orando pelos irmãos, entregando panfletos, falando da palavra do Senhor, mas nós não deixamos de evangelizar. E no próximo dia 11, nós estaremos na nossa carreata evangelística, na nossa congregação aqui em Vila dos Mineiros. Você está convidado a participar a partir das 11 horas aqui embaixo, às 11 horas e 30 minutos, dia 11, a nossa carreata evangelística. E nessa carreata, nós também estaremos estendendo a nossa campanha de arrecadação de alimento. Nós tivemos a inspiração de dar um slogan para essa campanha: a fome não tem rosto, mas tem pressa. Aquele que está faminto, não importa quem seja, mas nós precisamos ajudar a matar a fome. Então que você possa nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Saia para evangelizar. Quantas vezes no ano que passou você evangelizou? Quantas vezes neste ano, que já estamos chegando no mês de abril, quantas vezes você participou de um evangelismo? Quantas vezes você participou da obra missionária? Muitas vezes nós criticamos a igreja que fazemos parte, mas a igreja ela é o que nós somos para ela. Se você é participativo, a sua igreja será participativa. Se você, então, é reativo, a sua igreja também será reativa, porque a igreja é você. A igreja somos todos nós juntos fazendo a obra do Senhor Jesus. Então você está convidado para este trabalho no dia 11 do 4 às 11h30, ali na nossa congregação em Vila dos Mineiros. Fará todo o bairro do Jardim São Carlos e imediações. E você é o nosso convidado a estar ali. Nós já vamos orar em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a participação de todos os irmãos. Nossa irmã Maria Cristina, que está lá na cidade de Tatinga, louvando a Deus conosco. A nossa irmã Laudir. Quero também lembrar os irmãos do nosso setor aqui em Itapevi, que a irmã Laudir está fazendo um sorteio de um ovo de Páscoa para arrecadar fundos para a missão. Também para esta obra, a fome não tem rosto, mas tem pressa. Então que os irmãos possam ajudar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes. Nós vamos orar neste momento e em nome de Jesus Cristo nós vamos fazer então, passar aqui um vídeo institucional, despertando o seu coração para missões e encerrando essa live missionária em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te apresentamos, Senhor, a obra missionária, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Deus querido, para que o Senhor possa, meu Deus amado, derramar da sua glória e do seu poder, ó Deus. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e à nossa vida, abençoando, Senhor, todo o campo missionário, abençoando a vida, Senhor, de cada um dos missionários, ó Pai querido,
em nome de Jesus Cristo. Ó Pai eterno, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus santo e poderoso, nós te pedimos ao Senhor, ó Pai eterno, ó Deus maravilhoso, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, visitar, Senhor, todos os nossos missionários, ó Senhor, ó Pai eterno, que o Senhor vai visitando, Senhor, os campos missionários, Senhor, aqueles que estão na janela 1040, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, fazer a obra do Senhor, ó Pai eterno, na vida dos teus servos, aqui no nosso setor, Senhor, no nosso estado, no nosso país, ó Deus querido, e fora do nosso país, que o Senhor, ó Deus querido, enche o nosso coração com a tua presença, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai eterno, e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, reforçando aqui, hoje foi votado pelo STF, Superior Tribunal Federal, um pedido da Procuradoria-Geral da República, pedindo para que os cultos presenciais fossem liberados. E um dos ministros do STF, então, julgou a causa como procedente e os cultos a partir de amanhã voltarão a ser presencial. É claro, com todas as restrições necessárias, 30% de ocupação, álcool em gel e tudo aquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Porém, nós amanhã à noite teremos o nosso culto presencial em nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu já vou aqui despedindo com as bênçãos apostólicas, mas ainda teremos um vídeo institucional falando de missão. Fique ligado aí, porque em nome de Jesus tem sido muito bom falar de missão. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu posso dizer aos irmãos, até amanhã. A escola dominical ainda será online amanhã. Então até amanhã, às 9 da manhã. Tudo isso, é claro, se Jesus não voltar até lá. Fiquem com Deus, que Deus em Cristo Jesus os abençoe.